Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje o papo é com uma das empresas que é referência em dados do Brasil, Grupo Boticário. A gente vai conversar sobre a área de governança e cultura de dados lá dentro. Só uma coisa, esse vídeo foi gravado ao vivo no canal da Lura na Quinta com Dados, que começa às 18h30 todas as quintas-feiras, ok? Tem uma live das 18h30 até as 19h30 e depois uma das 19h30 até as 20h30, que é comigo. Onde eu estou trazendo cases de empresas reais, né, para falar de dados, cultura, governança e muito mais. Vejo você lá. Como é que vocês estão, jovens? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui com o pessoal de uma empresa que, poxa, acho que chamar de empresa é até ser modesto, né? Porque é um gigante, é um mamute do Brasil quando o assunto é cosmético, não só do Brasil, mas do mundo também, né? São várias marcas dentro aí do Grupo Boticário e a galera que é referência em dados aí no Brasil para muita gente, eles já escreveram artigo de blog, já foram em podcast, já fizeram inúmeros artigos aí sobre a área e a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura e governança de dados. Antes de apresentar meus convidados, eu queria fazer uma descrição minha aqui. Eu sou um cara de estatura mediana, não dá pra ver minha estatura aqui, né? Acho que não adianta descrever a minha estatura, mas eu tenho um bigode que tá recentemente aparado, ele é castanho claro, tô usando um óculos de aro redondo marrom, usando um boné verde do festival Primavera Sound e queria passar a palavra aí para os meus convidados se apresentarem. Vai lá, Thiago. Boa, prazer estar aqui no canal compartilhando esse conteúdo com você, Gabs, e com todo mundo que está vendo a gente. Prazer, pessoal, meu nome é Thiago, eu sou um homem, tenho cabelo curto, estou vestindo camiseta amarela, atrás de mim tem uma parede amarela também, uso óculos e uso barba. E aí passo pro Roberto. Boa, valeu Gabs aí pelo espaço também, vai ser muito massa a gente conversar. Me descrevendo, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos, tenho uma barba castanha curta também, olhos castanhos, estou usando óculos, estou com uma camiseta preta que está escrito Trilhões de Dados, um só time, que é do encontro que a gente teve aqui do time de dados, e bora lá, bora conversar um pouquinho e falar sobre cultura e governança de dados. Pô, vocês são muito melhores na autodescrição do que eu. Eu esqueci de falar que eu sou um homem branco, tô de camisa da Alura, cinza. No meu fundo aqui, não sei se vai dar pra ver, mas tem 2 quadros meio aleatórios, uns tigres esquisitos aqui, mas são legais, que minha esposa me deu de presente. E é isso. Bom, antes de mais nada, eu queria que vocês contassem o que é que vocês dois fazem aí dentro da empresa. Qual que é o cargo de vocês dentro do Grupo Boticário? Boa. Cara, Começa aí, Robertinho. Boa, vou começar aqui. Eu trabalho com cultura de dados, cara. Eu sou um Data Culture Specialist. Ou o nome que me deram foi Data Culture Evangelist, mas é muito difícil. Eu falo, pô, eu vou ter que falar sobre cultura de dados e já começa a dificuldade no meu cargo, né? Eu falo, não, eu sou de cultura de dados, então é mais fácil assim. E cuido da parte ali, a gente vai explicar certinho depois, né, como funciona a área que a gente está dentro, a área de cultura e governança, mas cuido dessa parte de governança enquanto o Tico cuida da parte de cultura, enquanto o Tico cuida da parte de governança. Eu sou pai do Roberto, eu cuido de governança de dados aqui, a gente está dentro de uma estrutura que chama inicialmente de COI, né, Center of Excellence. A minha posição é a mesma que do Roberto. Eu não tenho um nome tão bonito assim no cargo, tá? O meu simplesmente é governança de dados. Mas essa é a posição que a gente assume hoje e também tem bastante coisa legal pra gente trazer aqui para vocês. Eu nunca tinha ouvido dizer desse cargo cultura de dados, como que é? Data Culture Specialist? Não, Evangelist, perdão. Isso, ou Data Culture Evangelist, isso aí. Cara, vocês pegaram isso inspirado em alguma outra empresa ou é uma coisa que vocês criaram aí dentro? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Cara, é uma coisa que a gente criou. E isso é massa também, porque eu lembro quando a gente tava vindo pro GB e falou, cara, você vai trabalhar só com cultura de dados. Eu falei, nossa, mas não vou trabalhar com mais nada, não, né? É estranho, você fala, existe isso? Então a gente criou sim, mas olhando a importância do tema ali, né, de cultura, da gente ter pessoas dedicadas para falar só sobre cultura de dados, assim como a gente tem pessoas que falam de cultura da empresa como um todo, um dos pontos importantes aqui para nós dentro do GB é essa cultura de dados. Então a gente criou esse nome aí meio difícil e que depois a gente traduz para cultura de dados, né? E acabou. E como que surgiu essa área, pessoal, de cultura de dados? Qual que é a história dessa área aí dentro do Boticário? Boa, cara.
Para olhar o COI como um todo, porque a gente sempre, quando a gente fala de cultura, a gente fala de governança, né? São coisas que trabalham em conjunto ali. Tudo que a gente faz em cultura precisa de governança e vice-versa. É legal olhar para a diretoria de dados como um todo. A diretoria de dados do GB, ela surgiu em janeiro de 21. Então é uma diretoria bem nova. Não quer dizer que antes não existiam dados no GB, né? Pelo contrário, a gente tem muita coisa aqui dentro. Mas foi vista a necessidade de centralizar toda essa questão de governança, de engenharia, de padrões, de qualidade que a gente queria colocar para os dados aqui dentro. Então foi criada essa diretoria e dentro dessa diretoria foi criada também a nossa área. A gente tem 4 frentes principais: engenharia e arquitetura, data science, BI e o que a gente chama de COI. Só que é até legal, o COI ele não nasceu com uma estrutura apartada olhando só para a cultura e para a governança. Ela nasceu com uma estrutura dentro de ciência de dados, como um centro de especialistas. Às vezes você vai olhar para outras empresas no mercado, existe, né, essa área. E ela era responsável por trabalhar com, digamos, novos temas que surgissem em dados e também um pouquinho de cultura de dados. Então, quando você fala assim, nossa, cara, precisamos fazer uma nova esteira de MLOps, essa área o COI, na época, cuidou, né, lá em começo de 21. A gente precisa fazer um treinamento sobre a SQL, o COI cuidou também. E essa área foi ganhando maturidade, e a gente foi vendo que os temas novos que estavam chegando, digamos assim, eram temas muito relacionados à cultura e governança de dados. Então a gente saiu de dentro de ciência de dados, né, e fez uma área cross para trabalhar com temas de cultura e governança especificamente. Né? Em julho a gente fez essa mudança, então a gente ficou ali 6 meses mais ou menos dentro de ciência de dados, e daí saiu. E com essa saída a gente passou a olhar formalmente como os temas de cultura e governança. Só que é um time bem pequeno no começo, né? Em julho a gente tinha 3 pessoas, um gestor, uma pessoa que estava focada no catálogo de dados, né? Que era mais ou menos a nossa parte de governança, e também o Caio do nosso time hoje de cultura, mas que na época ele fazia um pouco de cultura, um pouco de governança, estava um pouquinho com isso. E a gente foi crescendo ao longo do tempo. Por exemplo, em setembro eu entrei no BOT, né, em setembro de 21, e fui a primeira pessoa da área de cultura de dados. Então a gente não tinha formalmente uma estrutura com uma pessoa dedicada, etc., mas a gente já trabalhava com temas de cultura, e isso foi crescendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem aí 10 pessoas, a gente tem 6 pessoas no time que o Tia atua hoje, que é o time de governança, 3 pessoas aqui em cultura, que é o time que eu atuo, e também um gestor do COI como um todo. Né? Então a gente tem essa estrutura aí, um pouquinho da história do COI. E até complementar assim o Roberto, o Gabs, é muito comum você ver estruturas centralizadas hoje em diferentes empresas, até como estratégia, tá? Eu acho que em startup, se você for dar uma olhada, as estruturas elas começam a ser um pouco mais descentralizadas, porque a mudança ocorre muito mais rápido, né? Então, hoje você discute um problema, na outra semana você está atuando naquela solução daquele problema. Numa empresa onde tem maior, cara, a gente tem 14 mil colaboradores só em internos administrativos, se a gente for contabilizar todo o restante do mundo. E os franqueados passa, se não me engano, de 40 mil, né, Roberto? Esse número passa de muito. Cara, é bastante gente, cara. É muita gente, é muita gente. Eu não estou certo dos números globais, mas só internos a gente passa de 14, cara. Então, fazer uma mudança, principalmente de parte cultural, parte de software, parte de aplicação, parte de cloud, é uma mudança muito grande. Então, quando você fala de dados como um todo, geralmente, a gente tem o nosso diretor aqui, que é o Felipe, a estratégia dele foi centralizar tudo em uma diretoria, onde a gente conseguisse evoluir com uma cloud, que hoje a gente utiliza o GCP, e conseguir trabalhar com dados fornecendo para os nossos clientes, né? Então, aqui nós temos os times de arquitetura e engenharia, o time do COI, que é governança, o time de data science e o time de BI Analytics, né? Então, onde existem outros padrões também de mercado que estão pensando em descentralização. Acho que você já ouviu falar de data mesh, alguma coisa do tipo, né? Mas a própria criadora do conceito, ela passa para a gente assim, se vocês não estão maduros o suficiente, mantenha-se na centralização. Depois vocês dão abertura para ir para um time descentralizado e trabalhar com domínios e produtos dentro de domínios, né? Que é o que futuramente acho que todo mundo quer, porque desbloqueia um monte de problema. Sim. Eu vou aproveitar que eu sou novatão na área de dados e aproveitar vocês para me dar uma aula de graça aqui. Quando vocês falam data mesh, eu já li um pouco a respeito, eu já vi um outro vídeo, mas o que é data mesh, pessoal? Me ajudem a entender um pouco melhor o conceito e
no que se aplica isso no dia a dia de vocês, no mundo real, né? Entrando bem por cima, assim, o Gabs, o Data Mesh ele sugere uma nova estrutura de hierarquia para trabalhar com produtos de dados. Então, você tem um produto de dados baseado naquele conceito de um domínio de dados. Vamos supor aqui, você tem um domínio de dados de consumidor. Dentro desse domínio de dados de consumidor, você tem um time de engenharia, analytics, governança para ser federada, né? Arquitetura, onde você provém sistemas somente para o domínio de consumidor. E onde dentro desse domínio você vai ter produtos dos dados de consumidores, onde você vai ter serviços exclusivos e assim sucessivamente. Então, é uma mexida na estrutura baseada em domínios, que os domínios são derivados de dados de sistemas transacionais, né? Onde a gente explica quais dados tem embaixo daquele sistema, que caem em domínios para os nossos clientes finais, e você trabalha nessa estrutura. Então, que problema isso resolve? Cara, escalabilidade. Um problema clássico do mercado, se eu faço uma centralização, eu caio numa fila de concorrência com outros times, certo? Se eu tenho um time exclusivo para trabalhar do meu conteúdo de dado, eu elimino a minha concorrência com outros times, a minha concorrência vai ser comigo mesmo. Então esse é um grande problema de mercado que a gente tem, por exemplo, de produtização de dados. Um exemplo simplório. Então acho que é muito nesse sentido, sabe? Então é tipo uma abordagem de arquitetura para meio que distribuir o trabalho com dados de uma maneira centralizada. Descentralizada e escalável. Onde tem papéis cross, como arquitetura de dados, governança de dados, privacidade de dados, que vão olhar para todas essas estruturas de data mesh e vertentes, onde a gente vai definir o core e a interoperabilidade funcional dentro desses produtos, desses domínios. Então, acho que quando a gente fala desse assunto, cai nessa questão, né? Só que, venhamos e convenhamos, né? A gente precisa ter uma maturidade, como aqui não estou falando do bot, mas como desenvolvimento de software e desenvolvedor de dados. A gente precisa ter uma maturidade muito grande para a gente partir de uma estratégia onde eu vou tombar a minha estrutura para algo desse nível, né? Então, isso é co-construído ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa que acho que requer alguns níveis de maturidade, né? Tem que Exato, certos processos, não é fácil, né? Não é da noite para o dia. Com certeza, cara. Porque você tem que olhar e é muito mais... Não que seja mais difícil, né? Mas você empodera muito mais as pessoas. Né? Cada um na sua frente, cada um no seu domínio. Então você precisa que essas pessoas estejam aculturadas para isso. Né? É um pouco do movimento que a gente vê para o futuro também, cada vez mais empoderando as pessoas e descentralizando hoje o que a gente tem em parte centralizado. A gente já trabalhou muito para descentralizar, olhando desde o começo da diretoria de dados em si, mas esse é um caminho que ainda vai continuar, cara. Acho que esse é o futuro. A gente só tem que saber sempre, né, trazer o conhecimento, trazer a qualidade, manter tudo isso e dar poder para as pessoas, digamos assim, para que elas dependam cada vez menos de um time específico de dados. E eu quero saber agora, né? Vocês falaram aí um pouco das áreas, da organização, da história, mas eu quero saber o que efetivamente faz uma área de cultura de dados, pessoal, porque define a cultura? Acho que é isso, né? Mas o que né, de verdade é o trabalho no dia a dia do ponto de vista estratégico? Cara, bom, é uma ótima pergunta também, cara. E você falou, né, ponto de vista estratégico, e eu acho que é um ótimo um lugar para começar. Porque quando a gente fala de cultura, quando a gente olha a cultura de dados do GB, o que a gente está acostumado normalmente eu tenho minha cultura de dados, como que eu encaixo isso na minha estratégia? Né? E na verdade a gente não tem isso, a gente tem, cara, qual que é a estratégia do GB e como que dados vai habilitar essa estratégia, né? Como é que a gente potencializa essa estratégia. Então a gente não tem duas coisas diferentes, é a mesma coisa só. E quando a gente olha para a estratégia do GB, claramente dados está nos habilitadores, ali numa seção de habilitadores, e a gente tem duas frentes muito claras ali, no sentido de tomada de decisão com base em dados, e aqui a gente fala de data culture, data literacy, qualquer outros pontos quando a gente fala de usar dados para embasar nossas hipóteses, né, trazer evidências para isso, e também a parte de garantir a segurança e também a governança desses dados. Então aqui, cara, quando a gente olha a estratégia do GB, a gente vê claramente cultura e governança, né, e tudo que vem dentro disso.
E falando mais de cultura, né? A gente tem 5 pilares que a gente se baseia muito para atuar aqui dentro, tá? O primeiro deles é a alta liderança patrocinadora. O segundo é a atuação descentralizada. Dados democratizados é o terceiro. A gente tem também ferramentas como o quarto pilar. E o quinto, treinamentos. Sei que eu falei bem rápido os pilares, mas vou explicar cada um deles, tá? Quando a gente fala de alta liderança patrocinadora, cara, a gente precisa que todos os líderes aqui dentro eles sejam sponsors do tema de dados, né? Então a gente precisa que as pessoas, os líderes façam as perguntas certas para incentivar os times a usarem dados. A gente precisa que esses líderes removam blocos relacionados a dados, que a gente incentive esse uso realmente, né, dos dados. Então a gente tem essa visão do líder como sponsor. Como é que a gente engaja isso? Será que a gente faz um treinamento para ele? Será que a gente manda uma mensagem? Será que a gente manda uma agenda? Né? A gente vai pensar um pouco disso nessa frente. No segundo pilar que a gente fala de atuação descentralizada, é um pouquinho do que a gente estava até conversando relacionado a Data Mesh, mas no sentido de, cara, como é que a gente empodera cada vez mais as áreas para trazer escalabilidade, né? Você fala, nossa, eu quero fazer cultura de dados, tem 3 pessoas hoje, serve para atingir 14 mil pessoas? Cara, dificilmente, né? A gente precisa que cada uma das áreas faça cultura, até porque se você fizer cultura com 3 pessoas só, você está fazendo errado, né? Você tem que fazer com a empresa inteira. Então é um pouquinho disso que a gente olha. E pegando esses 2 pilares, tem uma coisa muito legal, né? Quando você fala de liderança, vem muito a visão do top-down, né? De você falar, pô, a liderança está patrocinando isso. Mas quando você empodera as pessoas, e as pessoas também veem, não é só o líder que está marcando a agenda e fala, cara, vai estudar. É a pessoa que fala, meu líder, eu posso parar de fazer aqui um negócio para estudar? Né? Você tem tanto o top-down como o bottom-up. Então, em vez de você, digamos, fazer só uma das direções ali de utilização de dados, a gente tem as duas. Então isso é um ponto legal. Dados democratizados, que é o terceiro, é ter isso na mão das pessoas, né? As pessoas precisam dos dados para tomar a decisão e com esses dados na mão, as ferramentas corretas. Como será que a gente faz tudo isso que a gente falou de trazer a liderança para perto, utilização descentralizada, democratizar os dados por meio das ferramentas e, por fim, capacitar essas pessoas, tá? Cada um desses pilares a gente tem vários exemplos de atuação, e acho que aqui que vai ficar mais claro, né, Gabi? Porque até agora não falei nada do que a gente faz, eu falei mais da nossa estratégia, né? Pô, o cara tá enrolando aqui bastante. Mas quando a gente fala de liderança patrocinadora, a gente tem um foco muito grande em capacitar as nossas lideranças e trazer visibilidade também do que está acontecendo com relação a dados para elas, né? Então esse é um ponto bem importante. Quando a gente fala de visibilidade, isso tem a ver também com a parte de treinamentos. Hoje a gente tem uma trilha de dados, que tem vários treinamentos, quando a gente fala que quer nivelar, digamos assim, todas as pessoas num conhecimento básico de dados, e os líderes hoje têm essa visão de falar, putz, como que a minha área tá, né? Quais pessoas já fizeram quais treinamentos, como é que está a minha adesão, como é que não está. Então a gente tem um pouquinho disso também, e dentro desses treinamentos, por exemplo, a gente fala, cara, como é que a gente pode potencializar isso? A gente fez um game de dados, posso até entrar mais no detalhe depois, mas a gente incentiva as pessoas a pegarem os treinamentos que elas fizeram e não só ter o conhecimento, mas ganhar pontos e trocar por prêmios também, por kits, por outras certificações do Google. Então a gente olha para um monte de coisa aí, tem várias entregas nesse sentido que a gente olha. E a gente acaba olhando para 3 frentes principais, tá? O que a gente chama de dados para o GB, que são essas iniciativas para todo o GB, né? Então quando a gente fala, putz, o que eu posso fazer em relação à cultura de dados? Eu vou fazer um onboarding de dados para todo mundo. Hoje, todas as pessoas que entram no GB, elas passam por um onboarding, né? E esse onboarding tem dados lá no meio. A gente fala sobre cultura de dados e como é importante tomar decisões com base em dados. A gente tem a academia de dados, né, que eu comentei também. A gente tem o Beleza com Dados, que é o nosso site. Então, e o nosso site a gente centraliza várias informações de primeiros passos, acessos relacionados a dados, estratégia. Tudo que a gente vai falar aqui provavelmente vai estar lá dentro do Beleza, por exemplo. Então, a gente tem essa frente. Uma frente que olha para dados também, que a gente chama de dados para dados, que a gente fala, cara, como é que a gente incentiva o nosso time a cada vez mais estudar, aprender e falar sobre dados, né? A gente traz certificações, tem licenças do Coursera para a galera estudar, certificações do Google, a gente custeia essas certificações para as pessoas... Tem a Lura? Estudarem. Oi? Tem a Lura também? Tem a Lura também? Não, a Lura ainda não, mas a gente pode ter uma negociação aí. Pode ter uma parceria. A gente tinha a Lura, não tinha, o Robertinho? A gente tinha a Lura para capacitar o programa Desenvolve, se não me engano. A gente tem a Lura
No desenvolve, isso aí. Como GB por um todo, assim, que são estruturas diferentes, né, Gabs? A gente tem a nossa Sim. estrutura de dados, onde a gente atua nesses pontos, e a gente tem a estrutura do GB corporativa, né? Então, Sim. até dando spoiler, desculpa te cortar, assim, mas Ok, alguns isso. pontos a gente teve ou tinha a Lura, eu não me Não, lembro, para um a gente programa tem. bem legal que é o Desenvolve, A né? gente tem. A gente tem, Mas então aí tá tem uma bom. oportunidade da gente fazer mais uma parceria aí, né? Mas a gente tem, a gente já Exato, foi exato. até. A Jéssica, que é uma gestora de Data Science, já falou também sobre como a gente faz Data Science aqui dentro, tem vídeo lá na Lura, a gente é bem parceiro. Tanto é que estamos aqui também, né? Sim, exatamente. Boa. Não, tô enchendo o saco de vocês. Não, boa. E Tá uma tranquilo. última frente, só para fechar as frentes de cultura, é uma frente que a gente chama de dados para a sociedade. Que aqui a grande pergunta que a gente quer responder é, cara, como é que a gente impacta a sociedade por meio de dados? Né? E aqui a gente olha também um pouquinho para marca do GB como uma empresa de dados, né? Então eu falo, putz, eu vou fazer um podcast lá com o Data Hackers, por exemplo, que a gente tem uma parceria com eles, né? A gente vai vir falar aqui com vocês, trocar, né? Ou vou publicar um artigo no Medium, vou participar de eventos lá dentro, aqui fora, digamos, né, do GB, então a gente olha um pouquinho para isso e também a gente quer forçar muito mais essa parte social também, assim, cara, como é que eu uso dados para ajudar as pessoas, sabe? Será que eu posso ajudar as pessoas a tomar melhores decisões lá fora? Então é um pouquinho disso, tá? Mas vou parar por aqui, senão vai ficar muito maçante. E até complementar uns pontos assim do Roberto, Gabs, essa estrutura de capacitação e treinamento, eu acho que ela é super rica e, cara, é um pilar super importante que a gente tem aqui dentro, porque no final das contas o mercado está super escasso. Se você for ver de desenvolvimento, o mercado está super escasso. Então, hoje o Brasil ele está... Eu não sei te dizer se ele é formador de profissionais, mas os profissionais que a gente tem estão saindo por questões econômicas e tal, mas outras pessoas que estão ficando, a gente tem que começar a criar oportunidade para formar novos profissionais. Sim. E por que não formar os profissionais da nossa própria empresa? Eu acho que esse é o grande ponto, dar essa oportunidade, porque às vezes você entra numa área X, por exemplo, comercial, e você está debatendo, pedindo dados e para trabalhar isso e aquilo, para fazer um select simples, mas se você soubesse um select simples, se você soubesse como criar um gráfico e colocar uma métrica, você aceleraria muito mais o seu dia a dia. Então, no final das contas, quando você fala a palavra é muito bonita, né? Mas existem poucos cases na prática. E aqui é o nosso case. Como que você constrói uma literatura em dados, que a pessoa seja alfabetizada em dados. As palavras são muito bonitas, mas aqui a gente está construindo isso, que a pessoa consiga chegar lá no dia a dia, ela consiga fazer um treinamento, ela consiga chegar num dataset, numa tabela, extrair a informação, tomar a decisão em cima dela e argumentar sobre. Porque no final do dia é ela que está vivendo lá. Então, quando a gente fala em descentralização, cai muito nesse ponto. Muito mesmo. Sim. Não, e faz todo sentido, né? O que você falou, o mercado ele tá escasso, né? Eu não sei como é para dados, né? Mas de desenvolvimento eu sei que é gigantesco. Difícil. Então. E as empresas têm esse papel mesmo, tem que formar, né? Não é só o papel social, porque a gente é bonzinho, mas é porque é uma questão de sobrevivência também e de tipo, lá na frente, quem você vai empregar, né? Quem vai formar essas pessoas, né? As empresas têm que formar, não tem jeito. Exato. No final de tudo, nós somos seres humanos aqui que também precisamos evoluir e nos capacitar, né? A quantidade de gente que... Perdão, Gabs, te interrompi, mas... Não, pode falar, cara. A gente comentou uma parte bem legal. Ela falou, cara, por que a gente não forma as pessoas aqui dentro, né? Cara, uma coisa que a gente vê muito frequentemente, a gente teve um evento que é o Falando Sobre Dados, que a gente chama, que a gente trouxe o nosso CEO, que é o Model, o Dani, que é o nosso VP, e um head do Google para falar sobre dados com todo mundo. Nossa, o que tinha de comentar, adoro a área de dados, eu quero... O que eu posso fazer, né? Como que eu vou para a área de dados? Eu quero ser um engenheiro de dados, quero ser um cientista de dados. E o primeiro passo para tudo isso normalmente é a trilha de dados, né? Então ajuda nessa mudança de carreira, nesse reskilling das pessoas também. Então isso é muito legal. Às vezes a gente não aproveita, né? A gente sabe que tá difícil o mercado, a gente, digamos, pena. E dentro de casa tem um monte de gente super capacitada que só precisava de um empurrãozinho ali dentro. Exato. E desculpa, Gato, te cortar, mas eu acho que esse é
grande ponto, assim. No final das contas, se você regressa 10 anos de carreira em uma área de TI, cara, raramente você podia parar para fazer treinamento, parar o seu trabalho para treinar, para executar o seu treinamento. Não era visto com bons olhos isso. Então, hoje é totalmente diferente. Então, quando o Roberto toca no pilar, da onde a gente capacita também os gestores, sobre uma troca de mindset, eu acho que é aí que entra a cultura de fato, sabe? Como que a gente troca o mindset das pessoas e a gente consegue falar para aquele analista, não, tá tudo bem, pode parar aquele horário, pode executar aquele treinamento que tá show, sabe? Então, eu acho, na prática é isso, sabe? Sim, não, e é engraçado entre aspas, né, mas esse negócio de as empresas, acho que como vocês falaram, né, vocês estão mudando, vocês veem isso de outra maneira, e acho que muitas empresas e pessoas estão vendo isso também, de não ver o estudo como trabalho, né? Pois é. Tem um amigo meu, que inclusive trabalhava aqui na Loura também, o Alberto Souza, e ele fala sobre vários assuntos lá no canal dele, e tem um tema que ele puxa sobre estudo e aprendizado, e um exemplo que ele usa é que se a gente pegar atletas de alta performance, os melhores do mundo, né, jogador de futebol, tenista, o que quer que seja, essas pessoas, elas passam quanto tempo treinando e quanto tempo jogando, né? Então, o jogador de futebol treina a semana inteira para ir lá e fazer um jogo de 45 minutos, 90 minutos, né? E por que a gente tem essa visão meio retrógrada de que não, você tem que aprender fazendo, sabe? Você não tem tempo para treinar, você tem que só jogar, já tem que entrar direto no jogo lá e se vira, sabe? Eu aprendi assim, tá? Eu acho que todo mundo aprendeu assim. Acho que todo mundo aprendeu assim. Então, e a gente tem que mudar isso, né? E é legal que vocês veem isso dessa forma. Deixa eu só ler uns comentários que estão aqui do Laurivan Sareta. Tinha comentado aqui para fazer. Acho que essa hora foi. Ela tinha comentado sobre. A hora que a gente está falando sobre data mesh. Para fazer tudo isso, a gestão da empresa precisa estar muito junto e comprar a ideia, acredito eu. Gestão, nesse caso, seria principalmente a direção da empresa. E aqui tem um outro comentário que é sobre formação. Exatamente. Custa caro formar e mais caro ainda ter um profissional não qualificado. Em alguns casos custa muito mais caro mesmo. Sim, com certeza. E se você tiver mais alguma pergunta, pessoal, comentários, mandem aí no chat, tá? Agora eu queria perguntar para vocês sobre os desafios atuais aí da área de cultura e governança e os próximos aí para o futuro. Boa. Deixa eu entrar um pouco antes, Gabs, eu vou até falar um pouco da estrutura de governança, que são temas muito casados com o que o Roberto, aí eu já abro nos desafios, porque eu acho que o próprio nome governança já é um desafio que a gente vive, tá? Não só aqui, como no mercado, porque se você for ver, a gente eu imagino como que o que eu tenho de experiência, eu posso te falar que a gente está vivendo um segundo momento de governança de dados no mercado brasileiro, assim. Lá em 2016, cara, a gente vivia um momento que quando a gente chegava para estruturar, hoje existe um conteúdo que é o Damaboc, ele é como se fosse o PMBOK para projeto, então ele te dá um guideline de boas práticas, o que você tem que seguir, como você deve estruturar, com cases realmente que você deve executar, né? E lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar com governança de dados, cara, você começava a ver que o Brasil, ele chegou com cases muito imaturos ainda sobre esse assunto. Então, não tinha muito case concreto sobre. Então, quando a gente começou a aplicar na prática, o nome governança, a gente quis, hoje, aqui no Boticário, passar um X no nome, porque a gente não quer ser visto como bloco. O nome governança já passa uma sensação assim, cara, o cara não vai deixar eu acessar nada. O cara não vai deixar eu fazer nada. O cara vai querer ficar versionando o meu código aqui para eu ver o que eu tenho que fazer, entendeu? Não, esse é um dado pessoal sensível, eu não posso acessar. Então, você pode acessar, desde que a gente tenha também certos regulamentos e controles, né? Então, quando eu acho, trazendo um pouco para o nosso cenário atual, a gente quer sair um pouco desse mundo blocker e entrar numa governança mais ágil, que é o que a gente está construindo aqui, que a gente chama carinhosamente de governança 2.0, que é a nossa segunda onda, eu acredito que o mercado está vivendo isso também. Então, a gente tem algumas iniciativas aqui que a gente também são alguns pilares, né?
dentro do nosso time, que casa muito com cultura. Um deles até colocar um paralelo, alguns times tendem a centralizar 2 produtos: qualidade de dados, catálogo de dados, nos times de governança de dados. Então, você que trabalha na Alvin sabe que a maioria das pessoas que adquire o produto, eles vêm do time de governança, né? Onde a gente quer disseminar informação. Aqui não. Aqui a gente tem uma squad de produtos dedicada com o time de arquitetura de dados, que é o super parceiro nosso, aonde tem pessoas dedicadas para trabalhar na evolução das nossas features e de disponibilização de informação para a empresa no que tange catalogação da informação. Então, catalogação da informação, estou entrando em assuntos como Data Lineage, que a gente tem a Alvin aqui com vocês, não entrando em quesito de ferramenta, a gente tem exibições dos conteúdos das tabelas, onde a gente tem profile de dados, onde a gente tem qualidade de dados, e onde a gente tem a ramificação de toda essa informação até onde ela é consumida. Então, um produto catálogo de dados, ele tem que me direcionar ao seguinte quesito: da onde essa informação vem, aonde ela está sendo transformada, para onde ela vai, quem está consumindo, quais são as informações do business até o nível técnico, porque a gente vai ter uma série de clientes acessando dentro desse conteúdo de informação. Então, esse é um produto que a gente tem dentro da Squad. O outro produto é a parte de qualidade de dados. Por padrão, se você for ver no mercado hoje, até abrir um pouco o assunto, existem 2 tipos de qualidade em 2 times diferentes. Então, a parte de engenharia de dados, quando ela está fazendo pipeline, ela coloca critério de qualidade de dados conforme o requisito que ela levanta. Então, eu estou fazendo um pipeline, por exemplo, no DBT, que se você está aprendendo entrar nesse ramo aqui. Você vai lá, você faz a modelagem semântica no DBT, você faz a modelagem física, você gera os SQLs, e aí você vai no Airflow. No Airflow, você vai fazer a parte de orquestração schedule. Então, ali, eu vou te passar uma série de requisitos, se eu sou seu cliente. Eu falar assim, ô Gabs, esse CPF ele tem que vir com 11 dígitos. Ele tem que vir, esse campo não pode estar nulo. Então, são requisitos de qualidade que você constrói dentro do teu ciclo de informação, né? Faz parte do dia a dia do engenheiro. Mas não é só isso. A gente tem o outro lado da moeda, que geralmente esse lado da moeda fica embaixo de governança de dados, que é algo que a gente está quebrando aqui. Que é o quê? O pipeline foi muito bem executado, ele bateu os requisitos, mas falhou em um determinado campo de uma tabela que gera uma métrica, que essa métrica não foi requisitada de negócio. Então, por padrão, a gente vai lá e gera uma série de relatórios, monitoria, profiling e uma série de discovery em cima daquilo para a gente conseguir destrinchar a qualidade, né? Só que isso está centralizado em governança. Então, por questão de capacidade, a gente sempre é um time pequeno. Aqui, como o Roberto comentou, a gente não é uma engenharia de dados que Sim. tem, e nem é nosso papel. Tem 100 pessoas, a gente geralmente tem 10, 20 pessoas, onde a gente quer trabalhar num nível um pouco mais estratégico, né? A nossa engenharia de dados tem um pouquinho mais que isso, hein? Exato, eu acho que deve ter bem mais até, por sinal. Então, quando a gente fala nesse quesito, faz muito mais sentido você que é o cliente, o Gabs é o cliente, ele pediu para trazer um dado dentro da plataforma. Faz muito mais sentido você, Gabs, que conhece dos conjuntos de dados, conhece das necessidades de negócio, você fazer o cadastro das suas regras de qualidade. Você receber o output disso automaticamente. O que eu tenho que garantir para você é que tudo cumpre seus requisitos e você consiga monitorar os seus requisitos que estão sendo cumpridos e você consiga ter o dado com qualidade no final do dia a dia. Então é isso que a gente está construindo aqui, uma qualidade de dados como serviço. Sai um pouco da responsabilidade de eu, como governança de dados, ter que ir no Gabs e falar, Gabs, o que você quer levantar aqui como requisito aqui? Só que pensa numa empresa gigantesca de 14 mil pessoas, fazendo dia a dia isso. Então aí aonde a gente passa a ter escalabilidade, que é o nosso segundo produto, que a gente usa aqui dentro de casa. Quem toca essa squad é o Luiz Diniz de arquitetura, que tem o Anderson Cassoli, que é o nosso PM, e tem a governança de dados como stakeholder e a empresa inteira como stakeholder, né? A gente cuida do produto para que as coisas funcionem perfeitamente. E aí, voltando um pouco sobre data mesh, né? Se a gente consegue garantir essa interoperabilidade 100% perfeita, fica fácil.
cada produto de dados gerado embaixo do seu domínio vai ter a sua própria escalabilidade com qualidade de dados para aquele determinado conteúdo de dados. Então, quando a gente fala de qualidade e catalogação, é uma coisa muito mista, né? E conjunta ao mesmo tempo. Uma outra iniciativa que a gente tem aqui que é habilitadora basicamente para tudo que a gente vai falar aqui, tá? É os famosos responsáveis pelas informações dentro da empresa. Eu imagino que se você não chegou a ter um problema desse algum dia, você vai ter algum dia. Eu falo assim, cara, eu preciso de acesso a essa tabela. Quem vai me dar esse acesso? Então, as pessoas que conhecem aquela informação dentro do business, a gente precisa achar essas pessoas. Sim. Que elas são nossos clientes, nossos consumidores, dentro das nossas marcas. Então, a gente tem um projeto super grande aqui que a gente chama GB Data Map, quem conduz é a Fer. Eu atuo também, a Vanessa do nosso time, a Tami aqui do nosso time atua. Acho que todos nós atuamos nesse projeto, que é o quê? Achar esses gestores da informação, que são responsáveis por essas regras de negócio, por essa informação, por acesso, e é um habilitador de uma série de coisas. E os curadores de dados. É onde o curador de dados vai me dizer, cara, realmente essa regra que você está fazendo aqui dentro dessa tabela está certa, pode seguir com isso. Então eu tenho uma pessoa no nível executivo que consegue me ajudar a destravar alguma coisa se eu precisar, e tem uma pessoa que consegue debater ali tecnicamente com um engenheiro para ajudar ele no dia a dia também. Porque no papel da engenharia, ela vira e fala assim, pô, Thiago, eu disponibilizei essa tabela, mas quem de fato dá acesso à tabela? Porque o meu cliente aqui precisa também de acesso aqui. Então, a gente está construindo esses papéis aqui dentro, que aí abre também para a questão de treinamentos que o Roberto falou. Então, não só treinamentos, capacitação, cultura, reskilling dessas pessoas, porque também são pessoas executivas, são pessoas que lidam no dia a dia, trabalham com dados e até abrir novas iniciativas, né? Então, que a gente precisa discutir prioridade, então tem uma série de oportunidades de dados e capacitação de alfabetização dessas pessoas que a gente trata. A gente também tem um pilar aqui de gestão de dados e metadados. Aqui eu acho que a gente entra mais no âmbito tradicional de uma plataforma de dados, assim. Então, dentro da nossa plataforma a gente tem padrões, a gente tem preenchimento de documentação, a gente tem toda uma estratégia de acesso aonde a gente faz classificação do dado, que a gente fala se o dado é PII ou não, e lógico, a catalogação ajuda a gente a exibir, mas então quando o dado entra na nossa plataforma, a gente tem um ciclo de vida da informação, onde a gente faz gestão dessa informação. E o metadados como um ativo da empresa, né? Se você for ver, a gente está falando agora, contando um pouco da história de governança no Brasil, que a gente está vivendo uma segunda onda, acredito eu, para catálogo de dados a gente está vivendo a terceira já. Terceira onda. A Alvin é uma ferramenta que vem como um catálogo de dados de terceira geração. Cloud, plug and play, eu não tenho que instalar, levar um ano de instalação, levar um outro ano de treinamento para depois usar, onde eu tenho linhagem de ponta a ponta, onde eu tenho entendimento tanto do âmbito técnico quanto do business. Então, e é legal falar isso, que ainda bem que a ferramenta está na terceira geração, porque ela sempre tem que estar à frente da gente de pessoas, né? Então, eu acho que é super importante esse ponto. E... a gente vai abrir uma vaga para vendedor da Alvin em breve, viu, Thiago? Tá tudo certo. Tem bastante pessoa para indicar, inclusive. Não, tô brincando, mano. Mas a gente tem ferramentas muito boas, assim, por exemplo, abrindo um pouco da stack aqui, a gente usa o Amundsen como catalogação, só que o que a gente está construindo dentro de casa, o mercado ainda não tem. A gente está construindo para atender o nosso âmbito como corporação. Então, a gente tem a Alvin, a gente tem o Amundsen, a gente tem outras ferramentas para atender o nosso âmbito, porque muitas das coisas dentro do Bolt a gente constrói. O mercado hoje ferramental não consegue prover e ter essa agilidade para a gente. Então, existem outras ferramentas muito legais também, como a Atlas, se eu não me engano. Tem o Apache Atlas, mas tem a Atlan, e é uma ferramenta de terceira geração que, inclusive, tem muitas coisas legais.
Cara, e já que eu tô falando de catálogo, por último, assim, a gente tem. Eu imagino que seja a maior dor de dados desde a década de que existe BI, cara. Desde a época de 2000, eu acredito. Desde o ano de 2000, que é o quê? Indicadores, cara. Métricas. Métricas. Eu imagino que seja a dor de todo mundo. Aqui a gente atua numa frente, que é o Anderson, que trabalha com a gente, ele atua nesse ponto, que a gente está olhando para catalogação de indicadores, harmonização de conceitos. Quando a gente fala de conceitos, eu tenho uma métrica, e essa métrica é o churn. Tem essa regra, o A dividido por B. E quando a gente fala de descentralização, data mesh, por exemplo, que é o que a gente estava falando, quem me garante que o domínio A não vai cruzar com a métrica do domínio B e vão reportar que são coisas diferentes? E no final das contas, são a mesma coisa. Então, esse é eu acho que um dos maiores problemas do mercado, assim, e aqui a gente está trabalhando, onde tem uma squad dedicada para isso, dentro da área de business, onde a gente está fazendo essa fonte única de verdade para a métrica, né? Então, no final, nós estamos aqui para gerar indicadores e resultados para a empresa. É legal, tudo bacana, mas essa é a nossa posição, garantir que tudo isso chegue 100% para a pessoa que consiga tomar a decisão. Então, quando a gente fala nesse ponto, é isso, e abrindo finalmente para os seus desafios, cara. Eu acho que, falando de tudo, mas os grandes desafios que a gente tem aqui hoje, assim, Gabs, eu acredito que comunicação é um desafio muito grande, e eu acredito que é o desafio de todas as empresas. Sim. Comunicação em ambiente ágil, assim, porque a gente é uma empresa super ágil, a gente tem bastante mudança, e como que você obtém padrões de comunicação bastante certeira. Então, esse é um desafio bem grande que uma dessas comunicações a gente solucionou com a linhagem de dados da Alvo, né? Um outro como que a gente sai só do ambiente analítico, como governança de dados, e começa a olhar as outras fontes de dados. A gente tem uma cloud híbrida, por exemplo, a gente tem a AWS para transacional e Google Cloud para analítico, né? Então, se eu estou tratando informação, como governança de dados, eu deveria olhar onde a informação nasce, onde ela é transformada, onde ela é consumida, onde ela é visualizada, onde ela morre, como que ela está fazendo todo esse ciclo de vida, e dar essa disponibilização para a empresa inteira, né? Então, acho que esse é os grandes desafios de governança que a gente tem aqui, e estamos desenhando estratégia para atingir no próximo ano, onde a gente consiga deixar uma fundação muito bem feita. Cara, de cultura, cara, o que a gente tem de desafio? Eu vou direto para os desafios, né? Que senão acabou o nosso tempo aqui. Mas o primeiro ponto, cara, a gente tem um time muito enxuto, mas muito bom, cara. A Gil e o Caio, que trabalham aqui também, dentro do time de cultura, eles são feras. Então, eles ajudam a reduzir bastante esses desafios, mas eles ainda são grandes. O primeiro ponto que a gente pensa muito aqui em cultura, cara, é como manter o impacto dos programas que a gente já lançou ao longo do tempo, né? Porque acaba que as coisas elas vão ficando velhas, digamos assim. Quando a gente lançou o game de dados, por exemplo, em 3 dias a gente conseguiu o mesmo número de treinamentos que a gente conseguiu em 2021. A gente teve um boom de treinamentos. Tudo bem que em 2021 a gente lançou em outubro de 2021 a trilha, tinha menos treinamentos ainda. Mas, cara, como é que a gente consegue manter esse boom ao longo do tempo, né? Será que a gente fica todo dia comunicando? Toda semana eu vou mandar mensagem? Pô, mas daqui 3 semanas já não funciona mais, né? O pessoal na verdade, vai reclamar que a gente está mandando. Então, é um pouco disso, assim, quando a gente olha. E quando eu trouxe os exemplos que a gente faz, quando a gente olha, onboarding para todo mundo que entra no GB, a trilha de dados, o game de dados, quando a gente fala das lives que a gente faz aqui internamente, é sempre para todo mundo, né? A gente teve uma atuação não tão personalizada, porque você fala assim, cara, a gente tem 3 pessoas do time de cultura hoje. Eu não posso chegar e falar, nossa, pessoal do financeiro, deixa eu entender todas as dores de vocês, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque a gente precisa, digamos, atingir toda a organização, né, nesse primeiro momento. Agora que a gente atingiu, o próximo desafio é como que a gente passa dessa atuação mais generalista para algo mais personalizado. E aí a gente quer ter pessoas que vão ser especialistas nesses domínios ou nessas frentes de negócio
né? Pessoas que vão entender cada vez mais do que cada frente de negócio faz, né? E ajudar essas pessoas. Então, não vai ser o Roberto de cultura falando, galera, aprenda o SQL. Vai ser uma pessoa que vai entrar e falar, nossa, cara, SQL para você não serve, vamos usar o Data Prep aqui, sabe? Porque hoje essa é a nossa atuação, que ela é ótima, né? Mas a gente agora vai precisar aumentar de maturidade. E nessa migração, o que vai acontecer? A gente vai ter novas vagas também aqui dentro do time de cultura. Então, já fazendo um mini jabá aqui, no futuro, começo de 2023, a gente provavelmente vai ter algumas aberturas para o mercado de vagas, tá? Então, se vocês têm interesse em cultura de dados, em governança de dados, em dados como um todo, essas vão ser vagas que provavelmente vão abrir, e não vão abrir só em cultura, vão abrir em governança também. A ideia é que a gente dê dobra a meta, né? Então, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Então, provavelmente a gente quer dobrar o tamanho da área, tendo em vista também todos os resultados que a gente tem atingido, o valor que o negócio tem visto. Mas, então, já fiquem atentos também. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, ou que tiverem interesse em alguma vaga, me deem um toque lá e a gente vai conversando também. E uma frente que a gente quer acelerar... Perdão, Ti, manda bala. Não, eu ia falar que fique à vontade para chamar a gente no LinkedIn também, caso tenha alguma dúvida. Ou perguntar aqui dúvidas sobre alguma coisa com o Gabs, fique super à vontade. Isso aí. Vou colocar o link para as vagas aqui no chat e também o link para o LinkedIn dos rapazes. Boa. Você vai terminar de falar alguma coisa, Roberto? Não, e acho que um ponto também que a gente quer acelerar bastante é essa visão de dados para a sociedade, que a gente acabou não conseguindo... eu acho que talvez um dos propósitos mais nobres que a gente tem quando a gente fala em cultura de dados, como é que a gente impacta a sociedade. O GB tem muito forte isso, cara. Isso é uma das coisas que me brilha o olho, assim, enquanto a gente considera o sucesso responsável nas coisas que a gente faz. Então, eu quero trazer... A gente faz isso muito dentro de casa, né? E eu quero começar a fazer mais fora de casa também. A gente já faz um pouquinho disso, mas escalonar essa frente aí para o futuro. Então é um pouco disso. Esse desafio, cara, de ficar cada vez mais personalizado vai de encontro muito ao que a gente tem no Data Mesh também, né? De cada vez mais empoderar as pontas, digamos assim, e a gente ter essa multiplicação de dados não em algo centralizado, mas em algo espalhado, como se fosse a gente chama de COI expandido, né? Que a gente não tem só o COI, só as 3 pessoas de cultura, mas que a gente tenha em todas as pontas. Hoje a gente tem as pessoas centralizadas de cultura e tem as pessoas, digamos, que mexem com dados nas áreas. A gente precisa desse meio termo, que é essa pessoa que vai ajudar a criar esse caminho, né, pra galera. E vai ser algo muito massa. Então, fiquem ligados nas vagas aí. Ti também, você já tem 6 pessoas no time e vai aumentar ainda mais, né, cara? A gente vai ter várias novas posições aqui, porque os desafios são bem legais. A gente está construindo, como o Roberto, muito coisa ainda que o mercado ainda não consegue responder, ou se ele consegue responder, nós não tivemos visibilidade ainda. Eu acho que é por isso que cada vez que você vai criar um programa de governança e cultura de dados de uma empresa, são únicos, porque a empresa é única. Então você vai se adaptar à cultura dela, lógico que você vai ser questionador, você vai colocar pontos baseados numa base, mas a roda gira diferente, né? Então são coisas totalmente diferentes. Mas bastante coisa dá para se aproveitar. E aqui a gente está construindo algo bem legal com ferramentas, e aí abre esse ponto também, ferramentas bem modernas de data stack que a gente tem aqui. E não só vagas de cultura e governança de dados, tem vaga de arquitetura, tem vaga de engenharia, tem vaga de data science, tem vaga em BI Analytics, tem vaga para tudo aqui, cara. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais da nossa stack, depois eu compartilho contigo, Gabs, e aí você coloca lá no canal o nosso podcast do Data Hackers. A gente tem 3 engenheiros de dados, que é o Luiz, o Guidotti, se não me engano, o Guidotti o Marcos Guidotti traz pra gente toda a nossa data stack de ferramentas que compõem Airflow, GCP, Great Expectation como qualidade de dados, Amundsen, Alvin, uma série de ferramentas legais. Já vou até dando um aviso para vocês, que quando o Ti tava falando de alguma ferramenta, alguma coisa, você fala, nossa, cara, tá encucando minha cabeça aqui, não tô entendendo esse negócio. Quando você vê os engenheiros falando, aqui, cara, você faz assim, ou eu amo isso aqui ou eu odeio. Mas é muito massa, é muito... a galera, não, cara... Já... pode falar.
Não, cara, eu só ia falar que eu já coloquei o link do episódio do podcast aí no chat pra quem tá vendo a gente ao vivo. Pô, cara, mas Boa. você vê o papo, nossa, é muito massa, cara. E tem vários outros podcasts, né? A gente tem, se não me engano, até agora a gente tem 5 podcasts lá com o pessoal falando de estratégia de dados, tudo que a gente está fazendo aqui, né? De parte de toda a nossa stack. Então você vai entender um pouquinho mais de dados por lá também. É legal para você olhar e falar, pô, gostei, cara, me interessei aqui, vamos ver essas vagas. E se no nosso time que tem 10 pessoas já tem vaga aberta, imagine no time que tem 150, 170 pessoas, né? Tem bastante vaga. Boa. Bem, mais uma vez, link das vagas lá no Grupo Boticário, do LinkedIn, do Thiago, do Roberto, tá aí tá aqui no chat. Se você estiver vendo esse vídeo depois editado e gravado lá no meu canal, ele vai estar aqui na descrição. E eu sempre gosto de conversar com o Thiago, o Roberto também tô conhecendo ele hoje, mas o Thiago é um cara super empolgado sobre a área de dados. Acho que eu poderia ficar falando com ele até amanhã aqui, né Thiago? Falo muito, Thiago... né, cara? Nossa, tem Não, muitas... mas eu gosto de conversar com gente assim, eu adoro, com gente que é realmente apaixonada pelo que faz, sabe? Dá gosto de conversar com gente que, tipo, curte mesmo o seu trampo e tal. Mas bem, pessoal, eu preciso terminar a live. Muito obrigado pela presença de vocês, muito bacana mesmo conversar Obrigado nosso, cara. Com a galera que tá quebrando tudo aí, quer dizer... Se tudo der certo, não tá quebrando nada, né? Mas vocês entenderam o contexto. Tá quebrando tudo aí dentro do Grupo Boticário, fazendo um trampo muito legal e voltem mais aqui. E você que tá vendo a gente aqui agora, nesse momento, toda quinta-feira tem a Quinta com Dados aqui na Lura, começa às 18h30 e começa às 8h30 até às 19h30 tem uma live geralmente organizada pelo pessoal da Escola de Dados da Lura, depois às 19h30 às 20h30 a gente faz essa live aqui com um bate-papo onde eu trago convidados de empresas com cases bacanas para contar sobre dados, governança, cultura e muito mais. Muito obrigado pela presença de vocês e eu vejo vocês em breve. Valeu, pessoal. Valeu, Bertinho. Tchau. Bom, se você gostou do vídeo, não deixa de prestigiar a Quinta com Dados. Espero você lá, quinta-feira, 19h30. E também não deixe de dar uma olhada nas vagas que estão em aberto lá no Grupo Boticário. Link tá aqui na descrição. Te vejo em breve, jovem. Tchau!